Então, eu vou dar início ao seminário. O meu tema é anemia infecciosa das galinhas. Meu nome é Isabelle Souza Silva. Então, a anemia infecciosa das galinhas propriamente dita, ela é uma doença conhecida mundialmente pelo nome Chicken Anemia Virus, com a sigla CAV. Ela é uma doença grave causada por um vírus, da família Circoviridae. De uma forma geral, essa doença ela vai causar anemia plástica temporal, destruição das células de linhagem eritroblástica, atrofia de timo, imunossupressão e aplasia de medula óssea. Ela foi descrita pela primeira vez no Japão no ano de 1979 e ele foi isolado no Brasil no ano de 1991. O agente ele é comum em países onde a avicultura é praticada de forma intensiva, igual é no nosso país, e possui uma disseminação lenta e progressiva, o que vai gerar prejuízos econômicos e sanitários aos plantéis atingidos. Essa doença ela também é muito comum em praticamente todas as áreas produtoras de frango de corte. Como agente etiológico que eu já citei antes, a gente tem o vírus Circoviridae. Ele possui uma morfologia icosaédrica de DNA circular de fita simples, igual está exemplificado no desenho aqui, verde. Ele não apresenta envelope, sendo assim altamente resistente no ambiente, Os únicos hospedeiros que existem são as galinhas, que são considerados hospedeiros definitivos, e de todas as idades, Ela vai ter também maior incidência nas primeiras 3 semanas de vida da ave. E quando essa ave ela é acometida por essa doença, ela pode apresentar uma taxa de mortalidade que vai variar de 2 a 100%, dependendo da intensidade da infecção e das condições em que essa ave se encontra. A transmissão ela pode ocorrer de forma horizontal, através do contato direto ou indireto com as instalações contaminadas, através dos fomites. Também de forma vertical, que é considerada mais importante. Nessa situação, as matrizes adultas elas não desenvolvem a doença, porém, quando elas são infectadas, elas podem transmitir para os pintinhos. Esse vírus ele vai se disseminar de forma bastante rápida entre aves do mesmo lote, O que pode acontecer de infectar todo o plantel no intervalo de 2 a 4 semanas. Vale dizer também que aves de todas as idades elas estão susceptíveis. Entretanto, as aves, os pintinhos, eles vão ter maior probabilidade de infecção, Porque após o contato com o vírus, os picos de mortalidade geralmente eles são observados entre 17 a 21 dias e de 30 a 33 dias. Como sinais clínicos apresentados na anemia infecciosa das aves, das galinhas no caso, a gente pode observar uma severa anemia transitória, além de aplasia de medula óssea, atrofia generalizada de órgãos linfóides, retardo no crescimento, apatia, palidez, plumagem arrepiada, hemorragias subcutâneas e musculares, asas azuladas, que são as conhecidas blue wings, e imunossupressão. Também a gente encontra algumas alterações cadavéricas, que são lesões encontradas no momento da necropsia, que a gente pode destacar, então, a medula óssea amarelada, a atrofia severa de timo e bursa de Fabricius, e hemorragias da mucosa do proventrículo, musculatura e subcutâneo, igual está exemplificado aqui nessas duas fotos que eu deixei. Além disso, também, a gente encontra alterações no fígado, no rim e no baço, porque eles podem se apresentar um pouco pálidos e inchados. Então, a gente vai entrar na parte do diagnóstico dessa doença. O diagnóstico, ele é feito através do histórico de desempenho anormal dos lotes, que
Ele vai contar, então, com o aparecimento de aves anêmicas, além de síndrome hemorrágica, dermatite gangrenosa, atrofia de timo, depressão de outros órgãos linfóides e medula óssea amarelada, né? Isso vai contar bastante para que esse diagnóstico ele seja fechado como sugestivo de infecção, né, pelo vírus da anemia infecciosa das galinhas. Contudo, as lesões elas não são patognomônicas, devendo então a gente ter um diagnóstico mais complementar, que vai contar com exames histopatológicos, exames de sangue, o isolamento viral, PCR, e testes sorológicos que vão detectar anticorpos específicos dessa doença. O isolamento e a identificação viral, teoricamente, então a gente pode dizer então que teoricamente esse vírus, né, da anemia infecciosa das galinhas, ele pode ser isolado de qualquer tipo de tecido e das fezes das aves infectadas, sendo que o fígado ele vai conter uma maior concentração desse agente, desse vírus. Em aves inoculadas experimentalmente, o pico mais alto de concentração do vírus ele vai estar em torno de 7 dias após a inoculação desse mesmo vírus. E esse vírus ele pode ser isolado após várias passagens de célula com o aparecimento de efeito citopático. Após 6 a 7 dias de subculturas. O vírus da anemia infecciosa das galinhas, ele pode ser detectado também por testes laboratoriais, tais como os testes de sonda, né, de DNA e PCR, além da microscopia eletrônica e imunofluorescência. Como métodos sorológicos para a identificação desse vírus, a gente conta com os mais utilizados, que são os testes de soroneutralização em cultura celular, o teste de imunofluorescência indireta e o teste de imunoperoxidase. A positividade sorológica ela tem que ser interpretada também com muito cuidado, porque é importante considerar que o vírus da anemia infecciosa das galinhas ele vai estar presente em praticamente todas as operações comerciais. Como diagnóstico diferencial, então, a gente pode dizer que existem também algumas doenças que vão apresentar sintomas e lesões bem semelhantes à da anemia infecciosa das galinhas, como, por exemplo, o diagnóstico diferencial da doença de Marek e da doença de Gumboro, que ambas elas vão causar atrofia de órgãos linfóides, mas não vão provocar anemia plástica. O tratamento ele não existe, né? Não existe um tratamento específico contra a infecção desse vírus, mas a gente pode fazer um tratamento utilizando antibióticos de largo espectro para controlar as infecções bacterianas secundárias que vão ser usualmente associadas à anemia infecciosa das galinhas. Além disso, como prevenção e controle, a gente conta aí com medidas principais de controle que vão visar limitar a transmissão vertical, né, e prevenir as co-infecções com outros agentes imunossupressores. Então, em condições de campo natural, em condição natural de campo, no caso, e lotes de reprodutora que se infectam em recria e transmitem anticorpos maternais, protetores e progênie. A utilização das vacinas vivas, ela é bastante importante porque ela vai permitir a obtenção de títulos alvos e também uniformes nas reprodutoras para que a gente consiga aí uma boa e segura transferência de anticorpos passivos para os filhotes, para os pintinhos, né? Além disso, a imunização das reprodutoras ela tem que ser feita algumas semanas antes do início da produção. Normalmente, essa vacinação a gente faz entre 10 a 18 semanas de idade. E essa vacina ela vai ser aplicada via água de bebida. E ela tem uma alta eficiência no controle da doença, né? Também nunca se deve vacinar as reprodutoras de entre 4 e 5 semanas antes do início da produção de ovos, porque para evitar disseminar o vírus vacinal através do ovo.
A gente tem que também manter o controle efetivo nos níveis de mitotoxina das rações, porque aí a gente consegue diminuir possíveis fontes causadoras de estresse. E além disso, também devemos implementar medidas rigorosas de biosseguridade em toda a granja e incubatórios para que evite a propagação da síndrome, né? E tenha perca significativa das aves. Essas são as minhas referências. Muito obrigada.